alunos, vamos resolver aqui então mais um exercício, né, sobre interpretação gráfica de funções. Bom, pessoal, o exercício diz o seguinte: uma formiguinha parte do centro, tá, pessoal, de um círculo, tá bom? E percorre, tá, pessoal, uma só vez com velocidade constante. Isso aqui é interessante, tá, pessoal? Com velocidade constante, o trajeto ilustrado na figura. Bom, pessoal, percebam que a minha formiguinha, né, ela está aqui no centro, tá, da circunferência. E ela vai percorrer esse trajeto aqui, pessoal. Ela vai fazer esse trajeto aqui, certo? Até chegar ali na extremidade da circunferência, fazer este trajeto, certo, pessoal? E depois que ela chegar naquele ponto ali, ela vai retornar para o centro. Bom, pessoal, esse é o trajeto que a formiguinha vai fazer, né? Bom, qual dos gráficos a seguir representa, vamos analisar aqui, representa a distância d, tá, pessoal, da formiguinha ao centro do círculo, tá, pessoal, em função do seu tempo t? Muito bem, pessoal. Então ele quer saber qual é o gráfico que vai representar, tá, pessoal, a distância da formiguinha até o centro em relação, tá, pessoal, ao tempo t. Beleza. Galera, então vamos analisar o seguinte. Quando essa formiguinha está no centro, certo? Quando a formiguinha está exatamente aqui neste ponto, que é o centro, qual é a distância dela ao centro? Pessoal, veja bem. Se a formiguinha está lá no centro, a distância dela ao centro só pode ser zero. Pessoal, então se a distância é zero, obviamente esse gráfico ele só pode começar na origem, certo? Ou seja, eu tenho que ter um gráfico que comece na origem. Mas se eu analisar a letra A, esse gráfico começa na origem. Se eu analisar a letra B, esse gráfico também começa na origem. A letra C também começa na origem, a D começa na origem e a letra E também começa na origem. Então isso significa, tá, pessoal, que essa ideia não me ajudou em nada, né, a solucionar o exercício aqui, tá, pessoal? Porque todas as opções de resposta, os gráficos começam na origem, né? É bom lembrar que existem situações, tá, pessoal, que eles podem colocar um gráfico, né, começando aqui, né, nesse local aqui, por exemplo, né? E é isso aqui, se isso não fosse, obviamente, isso não é a origem, né? Então quer dizer que esse gráfico a gente já poderia ter eliminado ele. Bom, mas não aconteceu isso, tá, pessoal? Com esse exemplo aqui, certinho? Bom, então vamos lá. Agora, pessoal, percebam o seguinte. À medida que a formiguinha ela vai andando, né, se deslocando do centro, tá, pessoal, em direção à borda da circunferência, o que está acontecendo, pessoal, em relação à distância até o centro? Percebam, pessoal, que quando ela está fazendo esse trajeto aqui, a distância dela até o centro, obviamente, está o quê? Aumentando. Muito bem. Então vejam, tá, pessoal, que eu tenho que procurar um gráfico crescente, certinho? Mas se eu olhar a letra A, eu tenho aqui, ó, uma parte que está crescendo, a letra B tem uma parte que está crescendo, a letra D também tem uma parte que está crescendo, a letra D também tem uma parte que está crescendo, tá, pessoal? E a letra E também tem uma parte que está crescendo. Bom, pessoal, então neste caso, percebam, tá, que também não me ajudou. Essa segunda informação também não me ajudou, porque todos os gráficos têm uma primeira parte que cresce. Bom, pessoal, então isso significa, né, que eu tenho que analisar mais ainda o meu desenho, né, para poder entender qual que seria a opção de resposta, certo? Bom, galera, beleza. Agora percebam, tá, pessoal, que quando ela chegar aqui neste local, ela vai caminhar por aqui, correto? Agora, pessoal, ela está caminhando sobre a borda da circunferência. Qual é a distância dessa formiguinha até o centro? Pessoal, vejam só essa situação. Se as formiguinhas, né, olha só, galera, o negócio aqui não quis ajustar para uma circunferência. Vamos tentar aqui de novo. Opa, não deu uma circunferência também. Vamos tentar. Isso, agora sim deu uma circunferência. Bom, pessoal, eu estou aqui no centro, certo? Aí, quando eu fiz esse percurso, a minha distância estava aumentando. Agora, pessoal, vejam o seguinte. Eu estou andando sobre a borda da circunferência. Pessoal, qual é a distância até o centro? Em qualquer uma dessas partes. Pessoal, percebam que ali, ó, a distância até o centro, enquanto eu percorro a borda da circunferência, nessa extremidade da circunferência, a distância até o centro sempre vai ser a mesma. Ou seja, pessoal, então enquanto eu estiver fazendo este trajeto, tá, pessoal, a distância até o centro não vai se alterar. Se não se altera essa distância, eu estou falando então, pessoal, de uma função constante. E eu sei que funções constantes são gráficos, né, pessoal, que estão na horizontal, são retas que estão na horizontal. Então, pessoal, eu vou procurar agora quais são os gráficos em que essa reta está na horizontal. Percebam então, tá, galera, que eu vou olhar aqui para a letra A e eu vou ver então na letra A
né, uma parte constante. Opa, a letra A pode ser a minha resposta. A letra B também tem uma parte constante, então a letra B também pode ser a resposta. Quando eu olho para a letra D, eu vejo ali uma parte, então, tá, pessoal, decrescente. Então quer dizer que a letra D não é opção. A letra C, aliás, desculpa. A letra D também, pessoal, tem uma parte decrescente, então a letra D também não é opção. E percebam, tá, pessoal, que aqui, ó, eu tenho essa curva, né, pessoal, que ela é decrescente e depois volta a crescer. Então quer dizer que a letra E também não é opção. Vejamos então, pessoal, que a resposta correta ou é a letra A ou é a letra B. Agora percebam, tá, pessoal, que para finalizar aqui o nosso exercício, quando a formiguinha chega neste ponto, ela começa a ir novamente em direção ao centro. Pessoal, se ela está indo em direção ao centro, a distância da formiguinha até o centro está o quê? Ela está se mantendo constante? Ela está aumentando ou ela está diminuindo? Pessoal, é óbvio que a distância, né, ela está diminuindo. Mas aí o gráfico letra A mostra para mim que a distância está aumentando. Então quer dizer que a letra A não está correta. Então é óbvio, né, pessoal, que lá na letra B eu percebo, né, que é o último trecho lá do percurso da formiguinha, né, pessoal, mostra que a distância até o centro, né, pessoal, em relação ao tempo t, está diminuindo. E isso então, tá, pessoal, faz da minha letra B, tá, pessoal, a minha alternativa correta. Então tá aqui, pessoal, olha, o gráfico que melhor vai representar esta situação, correto, pessoal? Beleza? Bom, pessoal, eu gostaria aqui de deixar claro uma coisa, tá, pessoal, nesses exemplos, tá? É o seguinte, pessoal, toda vez que eu tenho um gráfico, tá? Toda vez que eu tenho um gráfico, correto? Crescente, assim, por exemplo, certo? Eu tenho esse gráfico aqui, eu sei que isso é uma função crescente. Aí, pessoal, se eu colocar esse outro gráfico vermelho aqui, tá, pessoal? Esse gráfico vermelho aqui é uma outra função crescente. Pessoal, qual dessas duas funções apresenta, né, um maior crescimento? Pessoal, se você analisar bem aqui, tá, o gráfico preto ou o gráfico vermelho, pessoal, percebam que todos os dois são crescentes, não é isso? Mas, pessoal, percebam que este gráfico preto aqui, ó, ele cresce de uma maneira muito mais lenta do que o gráfico vermelho. Ou, se você quiser pensar em outras palavras, tá, pessoal? O gráfico vermelho, ele cresce muito mais rapidamente, tá, do que o gráfico preto. Então, percebam, tá, pessoal, que essa ideia, tá, ela é importante para a gente resolver alguns exercícios. Às vezes você está comparando dois gráficos que eles são crescentes, só que você precisa interpretar qual deles cresce mais rapidamente. Então, pessoal, percebam que qualquer gráfico, tá, pessoal, que ele está crescente, mas que ele está, digamos assim, mais próximo do eixo y, significa que a velocidade de crescimento daquela função, tá, pessoal, ela é mais rápida do que a dos outros gráficos. Então, né, pensando dessa maneira, é óbvio que um gráfico crescente, né, quando ele está mais próximo aqui do eixo x, né, o crescimento dele é muito mais lento, correto? Bom, pessoal, então todos esses gráficos são crescentes, né? Mas o amarelo aqui, ó, é o gráfico que cresce mais rapidamente. O vermelho é o segundo gráfico que mais cresce rapidamente. O preto é o terceiro gráfico que mais cresce rapidamente, né? E assim por diante, tá, pessoal? Então fica com essa ideia porque ela é importante, ok? Bom, pessoal, de maneira análoga, a gente pode pensar também, né, na ideia das funções decrescentes. Bom, suponha que você tem aqui essa função vermelha, ela é decrescente, né, pessoal? Agora, supõe-se, pessoal, que você tem essa função aqui, correto? Dessa maneira aqui, ok? Ela também é uma função decrescente. Agora, pessoal, percebam, tá, que essa função aqui, tá, pessoal, ela é uma função que decresce muito mais rapidamente do que essa função aqui que está em vermelho, tá, pessoal? Então essa ideia também é importante, tá, ok? Às vezes você está analisando um gráfico em que você precisa perceber qual é o gráfico que cresce ou decresce mais rapidamente, certo? O gráfico que está mais próximo do eixo y é aquele gráfico que vai crescer ou decrescer mais rapidamente, ok, pessoal? Essa ideia é muito importante, beleza?